Lígia Franklin, coordenadora da Terra de Rudá. Então, a conversa que eu vim ter hoje é sobre o tarô de Rudá. O tarô que nós criamos, né? Nós da Terra de Rudá, a partir do mito Tupi-Guarani de Rudá, que é uma sabedoria brasileira, né? Antes do Brasil ser Brasil, quando era Pindorama, maravilhosa. E toda semana a gente faz um jogo para escolher um arcano que nos inspire, né, o nosso trabalho interno. E essa semana o arcano que veio foi o arcano esse aqui, o arcano 18, que é o arcano da tristeza, que a gente vê lá no fundo, Guaraci, o sol se deitando para ir dormir por detrás dos morros. Oi, pessoal. Obrigada pela companhia. Então, esse arcano da tristeza, ele surge no momento da história em que Guaraci, o sol, tinha criado muita coisa, aí ele fica cansado, ele vai dormir, e no sonho dele aparece Jaci, a lua, e ele fica apaixonado por ela, mas ele não se dá conta que ele sonhou com Jaci. E aí ele fica totalmente encantado com ela, e aí ele abre os olhos esperando encontrar Jaci do lado de fora, na vida externa, e sai procurando por ela, e ele não encontra, porque ele foi procurar fora o que estava dentro, né? E aí ele procura, não encontra, e aí ele vai ficando cansado e triste, porque se vê frustrado na sua procura. Então ele resolve dormir, e é aí que surge o arcano da tristeza, arcano 18. Vou ler para vocês o texto do arcano. Guaraci procurava Jaci e não a encontrava. E ele ficou cansado e dormiu. É isso que eu expliquei aqui agora. Quando a tristeza nos visita, devemos acolhê-la. Podemos ser bons anfitriões, pois em seu trabalho a tristeza nos trará ensinamentos e o aprendizado da paciência. Quem a evita não é digno da verdadeira alegria. Na verdade, né, tristeza e alegria são pontas de uma mesma experiência. Faça contato com seu interior e descubra a origem e natureza dos seus sentimentos. Mergulhe. Bom, eu acho que o comentário, eu já andei comentando esse arcano aí um momento lá para trás, mas eu resolvi trazer de novo, porque isso é uma situação, o lidar com a tristeza é uma situação comum na nossa vida e ao mesmo tempo difícil. Recentemente até eu vivi uma experiência forte para mim, né? Eu me despedi da minha Golden Retriever Viola, que me acompanhava há 11 anos, numa história de amor maravilhosa. E eu fiquei muito triste, né, com a dor da perda, e ainda estou maturando a saudade, né, que eu acho que vai me acompanhar sempre. Mas eu fiz questão de fazer uma live que está aqui no Instagram, mais para trás um pouco, nos vídeos gravados, salvos, falando sobre essa dor. Um dos motivos da live era homenagear a Viola, mas o outro era justamente poder falar da tristeza, da dor, da tristeza, enfim, poder falar, né? Porque, de alguma forma, nos é passado, né, culturalmente, socialmente, o tempo todo, que as pessoas de sucesso são as pessoas que são admiradas e, por isso, são as pessoas que a gente percebe como sendo amadas, porque admiração e amor anda assim, né, gente? E que as pessoas de sucesso, então, e amadas, elas são pessoas que estão sempre rindo, né? E parece que a alegria é sinônimo de, então, de sucesso, ser amado e de força, né? De potência. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que fica colado e influencia na nossa psique, no nosso comportamento, influencia naquilo que a gente sente, né? Então, há um certo treinamento, e até os homens, eu acho que ao longo dos tempos sofreram mais que isso,
com isso que as mulheres, mas todo mundo vive e acaba sendo influenciado por... A gente não pode sentir a tristeza, né? E existem as tristezas que são muito devidas, né, gente? O que eu estou chamando de devida? Isso. Você viveu uma coisa alegre, você fica alegre. Mas se você vive uma coisa triste, você fica triste. Não é viver uma coisa triste e ficar alegre. É uma coisa fora de propósito, mas a gente é meio assim, né? Às vezes a gente tá mal, a gente encontra um amigo, fala, tá tudo bem? A gente fala, tudo ótimo, no piloto automático. Então, existe uma tristeza devida, que a gente não precisa pesar na vida de ninguém, mas a gente pode assumir pra gente, fazer contato, se permitir viver essa tristeza, aí, e compartilhar até com quem a gente gosta, porque é a verdade do que a gente está vivendo naquele período. Sabendo, como eu digo sempre, que a nossa vida é muito ampla e ela não se resume àquela situação que a gente está vivendo naquele momento, que tem uma dificuldade, que nos colocou nessa situação de tristeza. Estou chamando de devida quando existe uma situação clara, né, que toca nisso e a gente sente e sabe que sente e vive. Por quê? Sentimento, tristeza reprimida, ela funciona como uma âncora. Ela vai lá para o fundo do nosso inconsciente, mas ela carrega com ela junto outras emoções. E com essa contínua atitude, né, da gente não poder sentir certas coisas e não poder sentir a tristeza, na verdade a gente acaba desenvolvendo uma coisa que é a gente não sentir direito nada. Então a gente também não usufrui das coisas incríveis. E acho que mais grave os sentimentos e mesmo as emoções, elas têm uma função de aferição de valor para a gente, né? A gente gosta de uma coisa dependendo do que a gente sente por ela, ou não gosta. Isso é um elemento essencial para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio para escolher o que é bom para nós, o que é devido, o que é importante. Quando a gente perde a relação com o que a gente sente, a gente também perde a capacidade de escolha sofisticada, digamos assim. De escolha sofisticada no sentido de estar mais apurada com os desejos da nossa alma. Então, a gente tem que prestar muita atenção e se autorizar e ser um bom anfitrião, como diz o texto, ou anfitrioa, daquilo que a gente sente, de acolher. Bom, além disso, né, se a gente se debruça sobre o que a gente está sentindo, às vezes não tem ainda uma definição clara, ou tem, né, do porquê, da origem dessa tristeza, mas se não tem, a gente tem que descobrir. E se tem, mesmo assim é bom que a gente sinta e se debruce sobre a tristeza. Porque daí a gente pode descobrir mais ainda sobre a gente. Muitas vezes pode ser que debaixo de uma aparente tristeza em relação à vida, tenha um grande medo da gente assumir, sabe, as consequências, da gente lutar por aquilo que vai nos realizar de verdade. Tem uma vozinha aqui dentro que diz que a gente não vai conseguir. Então a gente se coloca no lugar de vítima. Opa, peraí. Telefonaram bem aqui na hora para vender coisa, vê se pode. Então a gente se coloca num lugar de vítima, vitimados pela vida, vitimados por alguém. A gente fica muito triste e por isso é vítima, né? Mas isso acoberta a nossa consciência de que a gente tem um medo de enfrentamento. E aí a gente se condena em ficar ali achando só que nós somos vítimas. E não que tem uma parte nossa que a gente pode sair desse lugar, que a gente deve se instrumentalizar para sair se tiver difícil, pedir ajuda, ir atrás das ajudas e tudo mais. Então é uma coisa muito tóxica se a gente não faz contato com a nossa tristeza. Outras vezes a gente pode ficar triste e falar, mas por que eu estou triste? Porque eu estou decepcionada com alguma pessoa, alguma situação. Mas aí também resta aquela pergunta. Será que eu fiquei idealizando aquela pessoa, aquela situação?
Será que não haviam sinais para eu perceber a realidade? Será que eu não estou querendo que aquela pessoa seja do jeito que eu quero, para que não toque nos meus incômodos e tudo fique mais fácil para mim, em vez de olhar a realidade? E aí a gente pode descobrir coisas que são muito importantes. A gente não vai mudar ninguém. Ninguém deve, inclusive, se adaptar a gente incondicionalmente. Isso não está nos fazendo bem. Às vezes a dificuldade com o outro nos faz crescer e crescer muito, não é? Então, será que eu tenho uma coisa de idealização que eu preciso amadurecer? Que eu preciso aprender a lidar com a realidade das coisas e não me desanimar diante delas, né? Ou se eu fiquei, né, fui surpreendida com uma coisa que me decepcionou, né? Porque realmente foi muito inesperado, não haviam sinais, digamos assim. Mas então, já sabemos que o que nos acontece é para a gente desenvolver alguma coisa. Daí, né, eu posso estar triste por aquele acontecimento, mas também me perguntar, o que eu preciso desenvolver? Se eu estou vivendo essa tristeza, essa decepção, que não tinha muito como eu perceber antes. E aí, a gente vive a tristeza, mas a gente também cresce com ela. Resultado, o arcano da tristeza vem sobretudo pedir que a gente acolha o que sente, independente de se aquilo é confortável ou desconfortável, e que a gente se debruce sobre aquilo que a gente está sentindo para poder descobrir mais um pedacinho da gente, para poder realizar mais um pedacinho da gente, que dessa forma nós vamos nos tornando mais inteiros mesmo. É isso, pessoal. Então, obrigada aqui pela companhia. A gente continua conversando. Se tem alguém aqui agora ou ontem que não ouviu ou que vai ouvir a meditação que a gente fez ontem pela Terra de Judá, tem ali uma observação sobre o tema dessa semana. Se vocês não participaram ou não viram, está gravado aqui no Instagram da Terra de Judá e pode ser que seja importante ver o tema dessa semana também, porque a gente vive aqueles tempos desafiadores e temos que estar bem preparados, com o olhar e o coração despertos, tá bom? Então, beijo, até qualquer hora, tô voltando aí, sempre que vier uma ideia para conversar, para compartilhar, e muito obrigada, tá bom?